Mais uma entrevista especial de sexta-feira nos 60 Minutos e finalmente eu vou conseguir mais uma vez conversar com um grande nome do mercado financeiro nacional, mais uma cabeça de fundo de investimento. Em 2025 ainda não tinha conseguido conversar com ninguém de algum fundo de investimento, conversei com bastante gente no ano passado. E essa eu queria conversar bastante tempo, então eu já queria, antes de apresentá-la e antes de começar a entrevista, eu já queria agradecer muito a oportunidade dos meus parceiros da API Capital, Consultoria de Investimentos, que a gente teve uma reunião com ela na semana passada e com essa reunião eu consegui organizar essa entrevista com a responsável pela relação com investidores de uma das empresas de investimento, uma das gestoras de fundos de investimento que mais tem chamado atenção ultimamente, porque é uma gestora que foca muito em renda fixa, sem ser aquela renda fixa que a gente vê meio coisa de velho, sabe? Aquela renda fixa meio segue o CDI só e um pouco de IPCA e é para muito conservador. Não, a Sparta, que é a gestora que a gente vai falar agora, ela tem fundos de investimento muito interessantes, que compõem carteiras de uma maneira muito legal. E eu tenho o prazer de conversar com a Glenda Ferreira, da Sparta. Glenda, muito obrigado pela atenção conosco aqui nos 60 Minutos. Legal, eu que agradeço o convite. E, inclusive, amei a introdução, porque bate muito com o que a gente pensa aqui dentro. Assim, a gente trabalha com renda fixa, que não é o negócio mais legal para você falar na mesa do bar, né? Tipo, a galera fica, sem graça, né? Não dá para falar como uma ação que subiu 20% em 2 semanas. Mas a gente sempre teve essa cabeça de fazer produtos inovadores, dar o passo inicial no mercado. Então, a gente tem vários produtos que a gente foi o primeiro, tipo, a primeira previdência de gestor independente, foi a gente que fez. Primeiro fundo de debênture incentivado a 100% redeado, a gente que fez. Então, é bem legal, assim, você pescou muito o nosso DNA, assim, de fazer algumas coisas diferentes dentro da renda fixa, um assunto que não é tão sexy assim, não é tão charmoso, mas que tem muita possibilidade de rentabilidade, porque a gente mora no Brasil e aqui a taxa é muito alta, então a gente tem bastante chance de ter uma rentabilidade super atrativa. O Ciro Gomes, assim como muitos políticos, algumas vezes fala besteira, muitas vezes fala besteira, mas quando ele decretou que o Brasil é o país do rentismo, ele estava correto, né? Perfeito, exatamente isso que acontece aqui dentro. Assim, hoje em dia, mais do que nunca, assim, a gente tem famílias de fundos atrelados ao CDI, né? A gente criou o último fundo atrelado ao CDI faz 2 anos, que é o CDI 11. E foi muito engraçado, porque na época eu recebi muitas mensagens assim, pô, Glenda, vocês estão meio atrasados nesse fundo aí, hein? Fundo CDI, hoje em dia, a taxa de juros vai cair. Aí eu assim, gente, a gente trabalha com isso faz muito tempo. Sempre tem cliente, sempre tem cotista demandando CDI, independente de onde está a taxa de juros, porque geralmente a nossa já é um pouquinho mais alta. E, assim, nada indica que a gente vai ter estruturalmente uma taxa de juros tão baixa, né? Então, e olha como estamos, assim, deu uma virada completamente inesperada do que todo mundo poderia imaginar, assim, até o que a gente poderia prever aqui dentro, tanto que a gente não tem nem projeção macroeconômica aqui, porque é muito difícil acertar, e estamos nesse patamar bizarramente alto de CDI, e assim, com perspectivas de até aumentar mais, então, a gente tem que aproveitar. Alocar e escolher muito bem tipo de riscos, né, dentro da renda fixa também, mas é o país do rentista, sem sombra de dúvidas. Então, essa parte do escolher bem é uma das maiores curiosidades que eu tinha e felizmente estou tendo agora a oportunidade de aprofundar mais, mas eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube também, porque essa entrevista vai estar no YouTube de 60 Minutos, como é que se faz a seleção dos ativos de uma carteira de renda fixa, porque se fala muito do valuation das empresas, do preço-lucro das empresas e como definir uma carteira de ações e tal, mas como é que se faz isso na renda fixa? O jogo deve ser totalmente diferente, né? A gente também faz toda a avaliação da empresa, só que aqui a gente tem um degrau mais de critério de seletividade, porque a empresa, quando você fala para comprar uma ação, você tem que ter projeções de que ela vai crescer, de que vai ter uma rentabilidade boa para frente, porque aí, consequentemente, a ação vai valorizar na bolsa.
O nosso jogo, a gente compra dívidas de grandes empresas. A gente trabalha com crédito high grade, empresa bem grande, assim, listada em bolsa e tal. E você tem que olhar se a empresa vai honrar com essa dívida com você. Ou seja, não é tão legal assim, né? Se a empresa crescer pra caramba, dane-se. Porque a taxa contratada, você sabe ali no início, quando ela emite essa dívida. Então, a simetria não está a nosso favor quando tu está na renda variável. Então, a gente tem que ser muito diligente, porque a gente tem que ver, na verdade, a geração de caixa dessa empresa. Ela vai ter dinheiro para pagar essa dívida? Coisas que, às vezes, alguém que vai avaliar uma ação pode passar, tipo, pode ser que daqui 2 anos tudo esteja bem, mas se a dívida vencer daqui 2 anos e a empresa não tiver gerado caixa, a gente se ferrou. A gente não vai receber essa dívida. Então, a gente se coloca, até internamente a gente fala que os nossos gestores são pessimistas, né? Gestor de crédito, na média, pessimista, estão sempre chateados, estão sempre vendo o lado ruim, porque a gente tem que esperar esse resultado da empresa. A gente faz, tipo, uma EBITDA Sparta, que é mais criterioso, porque a gente tem que receber esse dinheiro de volta numa taxa que já é contratada, né? Então, assim, tudo joga um pouco mais contra, de novo, como eu falei no início, um pouco menos sexy, né, do que olhar para uma ação que pode multiplicar, que tem essa perspectiva boa pela frente, mas ainda assim, como a gente está com taxas muito altas no país, quando você olha dívidas atreladas do CDI, pode ser interessante, né? Inclusive, é isso que eu falei nessa seletividade. Assim, hoje em dia, com o CDI cada vez mais alto, a gente está cada vez mais criterioso, porque não dá para emprestar dinheiro para qualquer empresa no atual conjuntura, porque o CDI vai ficar mais alto, a empresa tem que ter uma margem muito grande para conseguir honrar com essa dívida. Então, a gente está, assim, barrando, dando muito não para entrar em várias empresas, principalmente com essas dívidas lá do CDI, porque a gente sabe que fica mais difícil para essa empresa conseguir. Então, entramos no modo cautela absoluta aqui dentro. Já tem um tempo, já tem alguns meses. Até porque se a gente parar para pensar, fazer conta, não precisa nem ser aquelas contas financeiras, é uma conta mais de padeiro. Se tu tá trabalhando com CDI a 14, vamos botar 15 que em maio tá logo aí. Joga CDI mais 1, e aí já fica para 16. A empresa vai ter que rentabilizar em cima disso uns 40% para quitar a dívida de maneira sustentável, né? Por isso que é o país do rentismo, porque ele desestimula o empresário a tomar risco, a desenvolver o seu negócio. Para muita gente vale a pena não investir agora no seu negócio, deixar o dinheirinho ali parado, rendendo, e quando a gente vê uma inversão de ciclo, aí sim passar a investir, gerar emprego e tudo mais. Então, assim, até para a gente que trabalha com renda fixa, esse patamar de juros muito elevado não é benéfico, né? Porque sim, quando é muito alto, você trava o desenvolvimento do país, a dívida fica muito cara, então a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito diligente para emprestar. Então, por mais que a gente goste de ter retorno atrelado do CDI, quando está muito alto, não necessariamente significa que é bom, porque para a gente, hoje em dia, por exemplo, significa mais risco que a gente tem olhado. Sim, existem basicamente 3 tipos de fundos. Fundo CDI, basicamente Selic, CDI, mesma coisa. Fundo IPCA, inflação, e os pré-fixados. Eu queria que tu explicasse a diferença de cada um e já emendo a segunda pergunta, que é: os títulos são os mesmos, só com indexação diferente, ou são tipos de dívidas diferentes? Legal. A gente aqui trabalha com os mesmos papéis. A gente trabalha com 2 tipos de papéis, né? Vamos fazer uma distinção um passo atrás. Sim. Com dívidas, debêntures corporativas, que geralmente são emissões que vêm a CDI mais uma taxa, e debêntures incentivadas, que são dívidas que geralmente vêm IPCA mais uma taxa. As incentivadas têm uma grande vantagem para a pessoa física, que é isenção de imposto de renda. Então, quem gosta de pagar imposto de renda? Ninguém gosta. Come boa parte da sua rentabilidade, e conforme o CDI está mais alto, faz ainda mais diferença não pagar esse imposto, tá? Hoje em dia, dá para a gente jogar coisa de 2,5% ao ano de diferença de rentabilidade entrar no produto isento. Então, assim, acaba fazendo muito sentido. Então, a gente trabalha com essas 2 linhas de crédito, CDI mais e IPCA mais. O que a gente gosta de fazer aqui dentro? Não brincar, né? A gente não brinca com o dia dos outros. Trocar essas possibilidades de indexadores.
Por quê? Às vezes você tem um cliente que é mais conservador, que compra um papel IPCA+, mas ele tem muita volatilidade, porque tem marcação a mercado. Então, por exemplo, agora, em dezembro de 2024, a gente viu que a curva de juros abriu, esses papéis sofreram uma desvalorização, ainda que pontual, né, levando ao vencimento, você recebe aquele valor, desvalorizou muito, todo mundo viu a carteira achando que estava perdendo dinheiro, e realmente, se vendesse naquele dia, estava. Então, algumas pessoas falam assim, eu quero comprar papel IPCA+, quero não pagar imposto de renda, mas eu quero ter a tranquilidade do CDI, que não vai ter essa oscilação tão grande de curva de juros, por exemplo, de risco de mercado, né, efetivamente. Então, a gente troca essa dívida para acompanhar o CDI. A gente usa derivativo e faz esse ajuste. Então, a gente tem tantos portfólios que usam o CDI como benchmark, quanto outros que usam inflação, como benchmark. A gente gosta muito do IMAB5, que é uma inflação curta. A gente também tem fundo pré-fixado, que a gente usa o IDK pré de 2 anos, então a gente consegue comprar esses papéis, seja CDI+, seja IPCA+, e escolher o indexador que é melhor para cada perfil de cliente. Aí a gente monta o produto e o cliente acessa e monta aí, né, com a ajuda de consultores, assessores, qual que é o percentual ideal em cada carteira, o que faz sentido para cada momento. Então, a nossa ideia é assim, a gente avalia o risco de crédito das empresas, capacidade delas honrarem essa dívida com a gente, e a gente monta estratégias com carteiras similares e com em diferentes indexadores ao longo do tempo. Então, fica a critério do investidor. Acho que agora é CDI, tá? Tem CDI. Agora eu quero um fundo mais inflação para pegar esse fechamento de curva de juros. Tem fundo inflação. Pré-fixado, tem fundo pré-fixado. Então, fica a critério, a gente só faz a diligência do crédito mesmo. Tu falou que o mercado não está muito bom, porque as taxas estão muito altas. E aí, inclusive, eu quero falar depois com mais detalhes, eu já vou deixar o gancho, que reabriu agora há pouco de debêntures incentivadas de inflação. Mas o Sparta, vez ou outra, fecha alguns fundos, o que dá muita raiva, na verdade, que a gente quer alocar para o cliente e não tem. Mas quando é que vocês tomam essa decisão? Quais são os gatilhos que vocês têm para fechar um fundo e depois para reabrir um fundo? Sim, boa pergunta. São alguns pontos. A gente olha muito a capacity hoje em dia, o mercado está cada vez maior, né? Assim, ano passado a gente teve recorde de emissões de debêntures incentivadas. Então, tem muita empresa acessando o mercado de capitais, principalmente porque a BNDES fechou bastante essa torneira. Está muito saudável o mercado. Liquidez no mercado secundário, né? Que quando a gente compra e vende, é muito boa, só multiplica a cada ano. Então, assim, se olhar o tamanho das estratégias, geralmente a gente consegue ir crescendo elas ao longo do tempo. Mas a gente toma muito cuidado também de, às vezes, o cliente não entrar também na hora errada no produto. Então, por exemplo, ano passado, por que a gente fechou os fundos de debêntures incentivadas? Esses fundos, eles têm um percentual que deve ser alocado diariamente. 85%, na verdade, mudou a regra, você pega o PL dos últimos 12 meses para fazer essa média e ter esse número exato. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma obrigação de manter o fundo alocado e tem que respeitar esse percentual de caixa. Então, como o caixa não é livre, como em alguns outros fundos, a gente gera uma pressão para o gestor alocar rápido esse capital no dia que você capta. Ano passado, o que aconteceu? Todo mundo queria debêntures incentivadas. Os fundos exclusivos, que tinham vários benefícios tributários, perderam. Então, foram montados muitos fundos novos de debêntures incentivadas. As regras limitando o CRA e CRI também afetaram. Então, todo mundo fugia para debêntures incentivadas. Então, a gente começou a captar muito. E se você olhar de fora, fala assim, maravilha, né? Tá captando um monte, vamos embora. Só que, se você pressiona a alocação muito rápida para o gestor, a gente acha que crédito e velocidade de crescimento rápida não combinam. Você pressiona a gestão a tomar decisões erradas, a concentrar muito num risco de um emissor só, num setor só. Às vezes compra não na taxa que a gente conseguiria se estivesse captando uma velocidade mais devagar. Então, a gente optou por fechar, porque específico nesses fundos, a gente tinha a obrigação de alocar, não poderia deixar esse caixa com maior flexibilidade, e para manter carteiras saudáveis. Então, a gente... É difícil tomar esse tipo de decisão, porque todo mundo está aqui querendo que a empresa cresça, que a gente capte mais, eu não sei o quê, mas a gente sempre pensa também que, assim, a gente tem que manter portfólios saudáveis para não ter problema lá na frente. Então, a gente optou por fechar, a gente foi uma das primeiras gestoras que fechamos no ano passado de debêntures incentivadas,
muito por isso, porque a gente estava num ritmo muito alto de captação e não estava conseguindo alocar na qualidade que a gente gostaria, para frear esse ritmo mesmo. A gente fechou o D30, e depois a gente teve que fechar o D45 também. E agora, por que a gente está abrindo? Aí tem uma outra questão, porque a gente também quer fazer uma sinalização para o mercado de que, olha, tem uma taxa muito boa aqui. Não deixe passar esse prêmio que está muito alto, está muito acima da média histórica. Vou voltar alguns anos atrás. 2023, vocês lembram que deu estresse com Americanas, depois deu Lights. Os spreads de crédito, ou seja, que é a diferença entre o tesouro público e é o que as dívidas das empresas emitem, ficou uma bagunça. Antes, assim, era um papel negociado a 1% de spread, foi para 3%, foi para 4%. E aí a gente virou uma bagunça, todos os fundos, todo mundo nervoso, e agora todas as empresas vão quebrar, os preços oscilaram muito. Depois, no meio de 2023, a gente viu que os preços já estavam convergindo para a média, voltando, porque o investidor institucional, principalmente, olhou e falou assim, esse nível de preço não faz sentido, essa empresa é grande pra caramba, eu vou comprar. Começou a comprar, os preços começaram a ajustar. Nesse momento, a gente falou assim, gente, os fundos de debêntures incentivadas vão se beneficiar desse fechamento de spread, vão ter rentabilidade muito boa. A gente reabriu para falar assim, olha, galera, tá no momento muito bom para alocar. Se vocês quiserem alocar, a gente vai conseguir alocar com qualidade e gerar um resultado, inclusive, potencialmente acima da média que o fundo entrega. Na época a gente não captou tanto quanto gostaria, porque sempre é assim, né? No comecinho, quando tá bom para alocar, é difícil captar, mas ao longo do tempo foi recebendo. 2023, tanto que aí chegou no começo de 2024, engrenou de vez, porque a galera olhou para trás. E é o que a gente tinha dito que seria uma rentabilidade muito boa, veio. E a gente conseguiu captar bastante, e aí a gente teve que fechar, porque falou, putz, aí já foi demais. Agora, por que a gente está reabrindo o fundo? Porque o que aconteceu em dezembro? A curva de juros estressou demais. Todo mundo começou a precificar que a Selic ia para patamares inimagináveis. A gente bateu a máxima dos últimos 10 anos, assim, estresse do nível de impeachment de Dilma. Então, o mercado realmente colocou um nível de risco muito alto, precificou esse estresse todo. Hoje, por exemplo, se olharem, tem NTNB negociando IPCA mais 8%. Gente, é muita taxa, é muito prêmio. Isso, ainda estamos nesse mesmo patamar de mais alto dos últimos 10 anos atrás. Então, a gente olha muito preços relativos também, né? Então, como está nesse patamar muito alto, o indexador do fundo, que é a inflação, está com esse prêmio todo, IPCA mais 8. E eu estou falando de um fundo que é isento de imposto de renda. Então, a gente entende que, assim, é uma baita hora de você entrar, porque você está com o indexador no prêmio na máxima dos últimos 10 anos. E isso justifica você fazer um investimento agora. Então, novamente a gente fazendo uma sinalização para o mercado de, olha, gente, tá muito alto, o preço tá distorcido, tá fora do lugar, e a gente entende que deve acalmar ao longo do tempo. Quando? Não sei, não tenho ideia. Vai demorar, vai ser rápido? Depende de muitos fatores. Mas a gente entende que por estar nessa média, acima da média, é uma chance da galera entrar e ter uma rentabilidade muito boa daqui para frente. Então, reabrimos ontem parte da debêntures incentivadas de inflação, justamente de olho em quando o mercado estressa demais e na renda fixa tem essa probabilidade que volta, pode ser interessante alocar. Glenda, quando a gente pensa em emissão de fundo imobiliário, por exemplo, que é o jeito que eles captam dinheiro, né? Normalmente, quando vai ser lançada uma emissão, quando vai acontecer uma emissão, eles já sabem para onde vai o dinheiro, já tem isso definido e vem no prospecto, tem que vir no prospecto. Quando vocês tomam a decisão de reabrir o fundo, como reabriram agora o de debêntures incentivadas à inflação, vocês já têm uma lista de títulos, vocês já têm uma carteira para quero captar tanto e com esse tanto vai tanto para cá e tanto para lá. Você já tem esse roadmap? Perfeito, ótima pergunta. Temos sim, a gente já tem mapeado, porque aqui a gente tem 11 analistas de crédito, uma das gestoras com maior quantidade de analistas, é muita gente, porque a gente diversifica muito as carteiras, então a gente precisa ter braço para acompanhar tudo. Então a gente tem rating para essas empresas próprio, e aí a partir do rating que a gente dá, determina o máximo percentual que a gente pode ter em cada fundo. Então, por exemplo, papel duplo A menos, pode ter X% em cada estratégia, vai depender de qual que é o fundo, também esse percentual.
E então a gente já tem esses limites meio que pré-aprovados. E ao longo do tempo a gente vai revisitando também para sempre ajustar, para colocar novos. Porque assim, a empresa não é estática, né? A gente deu a nota agora, aí daqui um ano piorou, melhorou, a gente tem que acompanhar como que ela tá. Então a gente tem esse monitoramento e tem o mercado secundário com bastante liquidez. Então, assim, a gente já tem pré-mapeado o que a gente pretende alocar, assim. A grande dificuldade de reabertura de um fundo desse é que a gente não tem ideia de quanto que vai captar. A gente deu por exemplo, agora eles casam um limite de 500 milhões de reais. Então, pelo menos a gente tem esse teto, que esse valor a gente consegue alocar com tranquilidade, mas a gente não sabe será que o primeiro mês a gente capta 100 milhões? Eu acho que é muito, talvez eu acho que nem chegue a tudo isso. Mas isso é ruim para o gestor, porque ele consegue se programar muito menos. Quando a gente faz a oferta de um fundo listado, tem muito mais. É difícil também, porque você nunca sabe se você vai captar tudo. Mas a partir do momento que, assim, a gente teve o direito de preferência, né? Que é o cliente que já era cotista, que aumenta sua posição. Teve um valor interessante, você vai meio que tendo uma sensibilidade que a oferta vai rodar bem. E aí, olha o que a gente consegue fazer no fundo listado em bolsa. A gente consegue, inclusive, alavancar o fundo para antecipar essa alocação. Então, por exemplo, a gente fez uma oferta no passado de 1 bilhão. Dinheiro pra caramba. Então, a gente estava sentindo que teria uma adesão muito boa, via direito de preferência, ou outros parceiros também comunicando que iriam alocar. Então, o que a gente fez? Antes de liquidar a oferta, do dinheiro cair na conta do fundo, a gente alavancou pontualmente no sentido de não tomar mais risco, mas já de montar essa posição, porque o dia que o dinheiro caiu no fundo, já desalavancou e a gente já alocou, 200 milhões de reais antes do dinheiro ter caído. Então, isso é muito interessante, porque quando você tem oferta, você tem mais controle, né, do passivo, e você consegue até se programar para esses tipos de situações, e assim, se eu conseguir uma debênture, uma taxa muito boa, no preço excelente, já vamos montar essa posição, porque vai que daqui um mês, quando o dinheiro cai no fundo, a gente perde essa taxa, a gente já consegue se programar. Então, acho que eu puxei para outro assunto, mas é legal para vocês saberem que a gente também tem essa possibilidade nos estados, é uma baita vantagem, assim, porque a gente acaba tendo mais noção, né, de valores. E outra, a gente, quando a gente faz uma oferta, a gente fala, olha, a oferta é deste tamanho. Aí, quando você vira e olha para um fundo normal, que aí se a gente está fazendo uma abertura pontual, mas geralmente assim, vamos deixar captando. Aí você não sabe, um dia vai entrar 10 milhões, vai sair 15, é mais difícil ter essa previsibilidade. Então, pense do lado do gestor, a dificuldade que hoje tá bom para alocar. Ih, não caiu boleta. A galera não quis alocar hoje. Vamos ver amanhã como que vai ser. É uma incerteza, né, diária. Tu antecipou aqui o que seria o próximo da minha listinha, que eu tenho uma listinha de perguntas aqui. Tá aqui, fundos listados. Tem o CDI, né, que são 2 Is, para ter os 4 do ticker, né, CDI 11. E tem o Juro 11. Eu queria saber o que tem de diferente na rotina de gerir um fundo que entra e sai o tempo todo e de um fundo fechado que não tem resgate, né? Eu acho que a grande diferença é essa, e é uma grande vantagem também não ter resgate, né? Para a gente, para o gestor, é uma baita vantagem. Tanto que, assim, vocês conseguem ver isso refletido na meta dos fundos de rentabilidade que a gente tem. No fundo aberto que recebe aporte e resgate diariamente, a meta é entregar o benchmark, por exemplo, CDI, mais 0,5%. Putz, o fundo é isento de imposto de renda, não é tão ruim assim. Agora, no listado, no CDI 11, é CDI mais 2%. Por quê? A gente não tem o risco de liquidez. A gente só trabalha com crédito high grade, são essas empresas maiores. Aqui a gente não vê tanto default, risco de crédito acontecendo assim o tempo todo. O que mais tem risco é liquidez, é todo mundo resolver vender numa hora, aí os preços sofrem marcação e depois vai voltando. Então, o maior risco é esse, na nossa visão. No fundo que tem aporte e resgate diariamente, ele está com risco de liquidez, é onde o bicho pega. Então, você tem que fazer um gerenciamento de caixa muito bom, a gente tenta ao máximo construir um passivo de muita qualidade, ou seja, ter clientes qualificados ali dentro, no sentido de, olha, a gente é parceiro, a gente é transparente, estamos juntos, agora é uma hora boa para você entrar no fundo, vai ficar por um prazo longo, então
e ter essa proximidade com o investidor, porque se a pessoa está desassistida, a chance dela apertar ali o botão para sair e entrar no fundo é muito mais rápido, muito mais fácil, sabe? Eu nem sei o que esse cara está fazendo com o meu dinheiro, vou apertar aqui. Então, a gente entende que, assim, no fundo 175, né, hoje em dia, quando vocês entram na plataforma e tem aquela lista, o risco é liquidez, é esse movimento de entrada e resgate, e geralmente de resgate nas horas que a gente entende que seriam ruins. No fundo listado, não. Se a pessoa quiser sair, ela vende na bolsa, que foi o que aconteceu em dezembro de 24. As cotas de mercado caem, mas nosso patrimônio está preservado. E aí a gente geralmente consegue girar a carteira, a gente consegue concentrar um pouco mais os nomes. A gente é muito conservadorzão, acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mas a gente é muito conservador, a gente preza muito para um relacionamento de longo prazo com o nosso cotista. O nosso cotista está em primeiro lugar, então a gente não vai correr risco à toa, a gente vai montar posicionar as empresas pequenas, cada posição, para a gente conseguir ir girando ao longo do tempo, ter essa flexibilidade. Então, as carteiras são muito pulverizadas e no listado a gente consegue concentrar um pouquinho mais. Mas se vocês olharem média de mercado, você vai falar assim, nossa, é diversificado pra caramba. Mas pra gente já entende que tem um nível de concentração um pouco maior. E aí a gente consegue gerar mais resultado. E a gente ganha muito também com a gestão ativa. O que é? A gente olha os preços relativos dos papéis ao longo do tempo. A gente sabe que tem o preço do papel na emissão, carregando até o vencimento você recebe aquilo, mas tem um mercado secundário muito ativo, com gente comprando e vendendo todos os dias esses papéis. E, às vezes, tem distorções de mercado, oferta e demanda. Às vezes, tem muita gente vendendo, o preço fica melhor para você comprar, abre o spread. Então, a gente está de olho nisso. De onde a gente consegue, olhando esses preços relativos, conseguir gerar mais resultado para o nosso cliente. Então, no fundo listado, que não sai o dinheiro, a gente tem muito essa possibilidade, porque a gente tem esse patrimônio aqui fechadinho. É isso que a gente tem para gerir. E aí a gente consegue ir girando. A gente tem girado coisa de 5% da carteira dos fundos todos os meses. Porque a gente está de olho, isso aqui o preço está fora do lugar, esse aqui está melhor, e essa empresa aumentou o risco, vamos reduzir essa posição. Então, a gente está sempre de olho na melhor forma de gerar mais retorno para o cliente, mas sempre ajustado ao risco. Glenda, é muito legal te entrevistar, porque olha aqui qualquer outro ponto. A letra é feia, giro de carteira. Eu ia te perguntar agora como é que funciona o giro da carteira. Eu já falei essa parte, você não tinha me mandado isso. Não, as entrevistas dos 60 minutos são totalmente sem roteiro, tudo na minha cabeça o que ia acontecer na hora. Mas eu ia entrar no giro de carteira primeiro dos listados, porque os listados, ao contrário dos 175, que é o antigo 555, eles pagam, né? Normalmente mensalmente, e normalmente varia o quanto pagam. E aí a minha dúvida que eu ia perguntar é se isso vem de lucro por giro de carteira, por negociação, ou se seria só por cupons. Das duas coisas. Pode vir dos dois lugares. O que a gente entende que é justo para o nosso cliente é entregar retorno, rentabilidade para ele. Tanto que a gente tem uma regra que é meio polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é a regra dos R$100. É o seguinte, a gente tem na cota patrimonial dos nossos fundos, todo dia está no site. A gente só trabalha com papéis, né, debêntures muito líquidas, com marcação mercado diário. Então, aquele preço que está ali é exatamente quanto que o fundo vale, é o valor mais justo para vocês entrarem. E todo dia, por volta da hora do almoço, está lá disponível para vocês acompanharem. E a gente fez o seguinte, a gente começou na base 100. Então, tudo que fica acima de 100 é retorno que a gente gerou. É resultado que a gente tem acumulado ao longo do tempo, que automaticamente vai se transformar em dividendo. E se essa cota patrimonial encerra o mês abaixo de 100, a gente pode não pagar o dividendo. Por quê? A gente não gerou resultado. Mesmo que possa ter sido uma marcação a mercado, ou seja, a gente não teve prejuízo efetivamente, mas hoje está marcado que a gente está com prejuízo, a gente pode diminuir o dividendo ou não pagar. Então, isso gera algumas discussões, porque algumas pessoas acham que o cliente quer esse fluxo mensal, mas na nossa cabeça a gente trabalha dessa forma porque a gente gosta de distribuir o que a gente rendeu de lucro. Imagina, você me empresta R$10, eu te devolvo 10 parcelas de R$1, sem ter gerado nenhum resultado em cima disso, e você vai ficar satisfeito? Aí, final do ano, beleza, recebi R$10 de volta. Dane-se, né? Então, é o que a gente pensa aqui dentro, tem que dar
tem que render pelo menos um CDI em cima disso, algum retorno. Então, por isso que a gente sempre distribui que acima de 100, que é o retorno mesmo. Então, tem essa regrinha aí. Então, eu sempre acompanho a cota patrimonial para ver como que a gente está performando, porque dá também um indício se a gente está indo bem ou mal no dia, no mês, e também de acordo com o que o mercado tem precificado. Mas voltando para a sua pergunta, do giro da carteira. Então, essa cota patrimonial, ela vai refletir tudo. Refletir o que a gente girou no dia, se a gente recebeu algum cupom, vai refletir tudo, e a partir desse resultado gerado é o que a gente vai conseguir fazer a distribuição. Boa parte do nosso resultado geralmente vem realmente da gestão ativa. Se vocês olham da atribuição de performance, a maior parte é do indexador, né, do fundo, seja inflação, mas muito vem também desse giro que a gente faz nas carteiras. E dá para fazer um paralelo entre os dois tipos de fundo, que para quem quiser renda vai no listado, e para quem quiser crescimento do patrimônio vai no 175, no fundo que não paga, no fundo normal? Olha, dá para pensar... Por dentro eles são parecidos, mas o jeito de entregar retorno é diferente, é basicamente isso? Sim, mas o fundo listado ele vai entregar mais resultado, na média. Tá. Então, se você tiver perfil para aguentar um pouquinho de volatilidade da bolsa, porque o fundo está negociado em bolsa, às vezes tem mais gente comprando, tem mais gente vendendo, eu iria no listado, porque, inclusive, a meta nossa de retorno é maior no listado. Então, mesmo que assim, putz, para mim não importa o dividendo mensal. Por exemplo, para mim não importa, porque eu pego meu salário, né? Aí eu pego o dividendo que eu recebo e reinvisto no fundo. E é bom que às vezes você consegue até um preço melhor. Tipo, entrei mês passado a 105, agora deu uma ajustada, vou entrar a R$100. Então você consegue fazer um preço médio interessante ao longo do tempo. Ou agora o juro 11 está mais caro, vou comprar mais CDI 11, você vai ajustando. Então, sendo bem parcial, não sei se poderia ser também. Totalmente. Para quem pensa em rentabilidade maior, no fundo listado provavelmente você vai ter, mas lembrando, sempre a gente ganha dinheiro na hora da compra. Então não pague muito caro ali no fundo, né? Olhe a cota patrimonial, veja a cota que está na bolsa, listado no dia, veja se faz sentido, se está com desconto. Hoje em dia a gente está com os fundos com desconto, então legal para vocês comprarem. E se você tiver essa tolerância, essa volatilidade da cota, legal. Agora, se você fala assim, nossa, esse negócio não é para mim, prefiro um fundo tradicional mesmo, não quero ter o trabalho de reinvestir o valor mensalmente, então o fundo 75, as partes debêntures incentivadas, inflação, acaba fazendo mais sentido. Eu acho que vai caber muito mais de acordo com o perfil do cliente, o que ele tem disponibilidade para ajustar a carteira, para olhar os preços, do que qualquer outra coisa, assim, mas para vocês saberem, a meta de retorno do listado é maior. A gente está com mais de 30 minutos de entrevista e tu tem falado bastante empresa, mas títulos bancários e títulos públicos, como é que vocês trabalham eles? Bancários a gente trabalha nos fundos via LF, né? Teve ano passado uma leva muito boa de emissões, a gente tem sim um percentual nos nossos portfólios. Títulos públicos a gente não trabalha, porque o que a gente consegue fazer? Nossos fundos de inflação, eles usam o IMAB5 como benchmark. O que é o IMAB5? Como se fosse uma cesta de títulos públicos com vencimento até 5 anos. Então, 10% com vencimento até 2026, 20% com vencimento até 2027. Eu não sei, não é esse valor, tá, gente? Tem que olhar lá certinho na Ambima, tem essa ponderação de percentuais, até com 5 anos. O que a gente faz é sinteticamente acompanhar o IMAB5, mas comprando o crédito da empresa, comprando uma debênture. Então, a gente compra a debênture e faz esse ajuste para comprar uma IMAB5. Então, a gente não tem necessidade de comprar o título público. O que muita gente fazia anteriormente? Eu quero comprar uma carteira de debêntures, como a gente faz, e eu quero comprar o IMAB5. Mas como que eu posso fazer isso? Eu compro esses percentuais dos títulos dentro do meu fundo e aí eu faço sinteticamente, vou acompanhando. Dá um pouco mais de trabalho e não necessariamente você vai estar sempre seguindo o IMAB5. Então, como a gente faz via derivativo, faz esse swap, aí a gente não precisa comprar. Assim, no atual patamar, tá muito interessante comprar as NTNBs, tá com uma taxa muito alta. Só que é o que eu disse anteriormente, quando a gente olha
para o produto isento de imposto, a gente está com as taxas similares, só que você ainda tem que fazer a conta de quanto seria esse percentual do desconto do IR, que fica maior, né, conforme fica maior o prêmio. Então, eu acho que é interessante, se você está entrando numa empresa de qualidade, não sei o que, com risco baixo, entrar no isento de imposto de renda cabe muito bem também. Mas, assim, esse patamar de NTNB tá uma loucura, né? O que mais fala na Faria Lima agora são aqueles títulos com vencimento super longo, tipo 2060 e poucos. Tem muita gente comprando, mas, nossa, aquilo lá é pra gente que tem estômago, porque a volatilidade é muito alta, é pior que a volatilidade de bolsa. Eu gosto que é uma corda, né? Quanto mais tu estica a corda, quanto balança a corda, ela vai muito mais para cima e para baixo. Né? Perfeito, vou usar isso como exemplo. É exatamente. Me veio em mente agora por causa do desenho do gráfico. Eu vou contextualizar o pessoal no tempo, porque isso é importante. Quarta-feira, 2 de abril, 4 horas e 11 minutos, a gente está gravando essa entrevista. Então, para quem está acompanhando a rádio, não é ao vivo. Eu quero ouvir de ti como é que vocês estão vendo essa novela, essa polêmica. Você já sabe o que eu vou perguntar, né? Imagino. Do BRB e do Master, que até o Ministério Público do Distrito Federal abriu investigação. Como é que vocês estão acompanhando esse caso? Acompanhando bem de longe. Inclusive, o prédio deles é aqui perto do nosso. Eles têm um prédio inteiro. Sim. Mas, assim, a gente nunca teve dívidas de nenhum dos dois, porque sempre teve um nível de risco maior. Como a gente, 11ª vez, a gente é muito conservador, okay. A gente preza por essa consistência com o nosso cliente, a gente nunca entrou nesses nomes. Então, assim, a gente sabe que existe, mas não olha, porque a partir de uma determinada taxa, não deixa de ser high grade. Então, tá uma novela, acho que ninguém nem sabe como que isso vai ser o desfecho. Desde o ano passado a gente tem escutado muita gente falando, será que vai dar algum problema? O FGC vai conseguir? Teve matéria no Piauí também, que foi super compartilhada em todos os grupos. Então, estamos olhando, mas olhando de longe, porque a gente não tem exposição aos nomes, tem um pouco mais de risco mesmo. As taxas eram muito altas, né, gente? Principalmente quando a gente olha, tipo, CDB do Master. Eu sei que as pessoas coçam, né? Falam assim, putz, taxa alta, retorno alto. Na nossa visão, é o contrário. Taxa alta, é risco alto, não necessariamente eu vou receber esse valor. Então, eu vou te dever essa resposta, porque a gente está, assim, perdidos, né? Eu acho que ninguém sabe qual que vai ser o desfecho, mas acompanhando de longe como que está desenrolando. Mas essa questão... Ilusão, né? Ilusão. Mas essa questão de quebrar o FGC é um risco bastante baixo, né? Porque aí entraria no ponto de vocês, porque se der algum problema no FGC, todos os títulos bancários entram numa configuração de risco, né? Assim, em tese, o FGC teria como bancar, só que o que é o problema? Para os outros bancos que vão ter que colocar recursos. Isso. Então, aí, o buraco é aí, assim, dessa dificuldade que, tipo... bate na porta do Itaú, do Bradesco, e essa galera não quer ter esse tipo de dispêndio agora, né? Então, e é uma dívida muito relevante que o Master tem hoje em dia no mercado, né? 40 bi. Mas 50 alguma coisa. 50 alguma coisa. 50, né? 40, isso foi essa discussão que a gente teve. Ano passado era 40, mas aí já aumentou para 50. E muita parte com pessoa física, né? Detendo essas dívidas em taxas altíssimas, assim. Teve gente que no secundário pegou essa CDB a 19%. Meu Deus, é muita coisa. Então, esse é o maior risco perfeito. É exatamente isso, porque os outros bancos teriam que se movimentar e comprometeria outros players muito grandes de mercado. Então, vamos ver até onde isso vai, porque eu acho que também entrando muito uma negociação de Brasília, de quem vai segurar o quê, do lobby dos bancos, de tipo, olha, se resolvam aí, porque eu não quero arcar com esse prejuízo, né? E a gente sabe que é um monopólio aqui no nosso país. Um oligopólio bem concentradinho. Exatamente. Glenda, um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela atenção conosco e bom trabalho para ti e para o pessoal da Esparta. Imagina, obrigada. Contem com a gente sempre que precisarem. Dúvidas, mandem sempre para o Arthur, porque sabe tudo que está acontecendo aqui dentro.
Maravilha, obrigado. Conversei com a Glenda Ferreira, relação com investidores da Sparta Investimentos, uma baita entrevista, uma baita aula da Glenda sobre renda fixa, principalmente para quem acha que renda fixa é só investir na poupança, no CDB e tal. É muito mais do que isso, é muito mais, muitas vezes oscila mais do que ações, dependendo das ações. Então, assim, é um mundo novo. Para quem está estudando investimento agora, dá uma aprofundada em renda fixa, que, cara, é um mundo novo, muito diferente. E para quem ficou mais interessado, está acompanhando pela rádio, vai no YouTube, no canal, que eu vou colocar o link do site da Sparta. Tem muitos fundos listados, não listados, para todo tipo de gosto sobre renda fixa. E espero que você tenha gostado. Se você está assistindo no YouTube, aproveita, passeia no nosso canal, que tem bastante entrevista muito legal. E eu já antecipo que a próxima vai ser com o Ricardo Schweitzer, analista, ex-Nord, ex-Empíricos, hoje com trabalho solo, com carreira solo. Um papo muito legal também. A gente vai focar principalmente nas ações americanas, que agora ele está acompanhando bastante. Até mais.